Olá, turma! Vamos então, página 61 do Caderno Aprender Sempre, volume 2. Nós vamos falar sobre a sequência de atividade 1, aula 1 e 2, como variam as grandezas, tá? Então, é só a gente ler aqui, né? Algumas ciências baseiam-se na medição, outras são mais voltadas às descrições e classificações. Então, nós vamos pegar, terminem de ler o texto, né? E aqui no nosso dia a dia, nos deparamos constantemente com algumas grandezas. Então, na matemática, a gente vive medindo as coisas, né? Umas são mais comuns do que outras, no entanto, são úteis, dependendo do contexto. Pensando nisso, responda. Então, vamos lá. Para um pedreiro, quais grandezas são indispensáveis? Então, vamos pensar. São várias, né? Mas as que a gente conhece que um pedreiro, né? Ele vai usar numa construção. As medidas, né? De comprimento, que mais? Largura, altura. Largura, altura. Que mais ele usa? Ele usa também área, volume. Área, volume, capacidade, né? Porque a capacidade, a gente tá falando dos quilos, né? Quantos quilos de cimento, quantos quilos, então, capacidade, temperatura. Bom, bastante coisa aí para se usar, né? E etc. São muitas. E um professor? O professor, ele utiliza alguma grandeza em seu trabalho? Sim, né? Vamos lá. Sim. Bom, acho que nós, professores, somos os que mais usamos, né? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que ela resolveu desfocar. Opa, voltou. Então, olha só. Tempo, né? Pontuação. O que mais, gente? A gente usa idade, né? Porque vocês são divididos pela idade. Quantidade de faltas, de lição, né? Então, quantidade de faltas. O que mais, gente? Quantidade de alunos. E etc, né? Porque são muitas, se a gente for colocar aqui, são várias. Bom, virando a página, aí ele pergunta assim: e na profissão do médico, né? Bom, no médico, idade do paciente, né? Peso, batimentos cardíacos que tem a ver com a pressão, né? Temperatura. Que mais, gente? Temperatura, tempo, altura, né? Acho que tá bom, né? Etc. E na 4? E o jogador de futebol? Bom, o jogador de futebol, ele trabalha com velocidade, né? Tempo, velocidade, tempo, ângulos. Quantidade de gols. Distância. E tá bom, né? Etc. Então, aqui estão algumas, né? Tem mais. E nós, como cidadãos comuns, nos deparamos, identifique algumas delas escrevendo a situação em que é utilizada. Então, vamos lá.
Quais grandezas a gente pode colocar na nossa vida? Tempo, né? O tempo, trabalho, a idade, a altura, nossa altura, né? O nosso peso. E assim vai, né? E etc. Bom, e aí eles colocou duas situações aqui no final da página. Nós estamos na página 62, né? E aí no exercício 6 ele fala assim: veja as situações descritas a seguir e indique duas grandezas que são relacionadas em cada caso. Então vamos lá, situação 1. Comprei 4 canetas a R$ 5,50 cada uma. No total, quanto eu paguei? Então, vamos lá. Grandeza 1 foi a quantidade de canetas, né? E a grandeza 2, qual foi? Foi o preço, né? O valor total. O valor total que eu paguei. Pronto. Na situação 2, com 1 litro de combustível, certo automóvel percorre 9 quilômetros. Então, ele faz 9 por 1. Quantos litros são necessários para esse mesmo automóvel percorrer 270 quilômetros? Então, vamos lá. Grandeza 1 seria o quê? O combustível, né? Combustível. E a grandeza 2, a distância percorrida, né? A distância. Bom, vamos na letra B. Pense sobre as situações na alternativa A e responda de que maneira as grandezas se relacionam, ou seja, o que ocorre com uma delas quando a outra aumenta e o que acontece com uma quando a outra diminui. Então vamos lá. A situação 1, né? Na situação 1, comprei 4 canetas, R$ 5,50 cada uma, né? Se eu comprar mais canetas, mais vai ficar a conta, o total para eu pagar, certo? Porque uma caneta custa R$ 5,50. Então, se eu comprar 5 canetas, eu vou pagar mais. Se eu comprar 10 canetas, também vou pagar mais. Então, se eu aumentar o número de canetas, eu vou aumentar também o valor total em que eu vou pagar, certo? Na situação 2, a mesma coisa, ó, 1 litro do combustível, o automóvel vai percorrer 9 quilômetros. Se eu colocar 2 litros, vai percorrer 18. Se eu colocar no carro 3 litros de combustível, ele vai percorrer 27 quilômetros. Então, eu vou aumentando os litros de combustível, eu vou também aumentando os quilômetros que eu consigo percorrer. Então, nas duas situações, à medida que eu aumento a grandeza 1, a grandeza 2 também vai ser aumentada. E aqui também, quanto mais combustível eu pôr, mais eu consigo percorrer de quilômetro, certo? Então, vamos responder aqui a letra B, né? Nas duas situações, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Do mesmo modo,
Se uma reduzir, se eu pegar menos canetas, lógico que eu vou pagar menos, né? Então, se uma reduzir, a outra reduzirá também, né? Reduzirá a mesma proporção. Certo? E assim nós respondemos mais uma, né? Então, vamos lá. Exercício 7. A sentença matemática, indicada pela igualdade entre duas razões, recebe o nome de proporção. Cada elemento de uma proporção é denominado termo. Dessa proporção, sendo o primeiro e o quarto termos, são chamados de extremos. Então, aqui, ó, gente, ó, mostrando aqui, né, ó, o primeiro e o quarto são os extremos. E o segundo e o terceiro são os meios. Então, aqui, ó, meio e meio, tá bom? De acordo com a propriedade fundamental, é uma proporção, o produto dos extremos, então, quando eu multiplico aqui, tem que ser igual ao produto dos meios, que é o nosso famoso multiplicar em cruz, né? Então, 4 vezes 15 é a mesma coisa que 6 vezes 10, realmente dá 60 igual a 60, tá? Então, nós vamos fazer aqui alguns probleminhas, né? Para vocês verem como que a gente faz. Então, diz assim, ó, no mapa, a distância Rio-Bahia é de 1.600 quilômetros e está representada por 24 centímetros. A quantos centímetros corresponde nesse mapa a distância São Paulo-Natal, que é de aproximadamente 3.000 quilômetros? Então, vamos lá. Eu sei que duas grandezas, ó, quilômetro, e essa aqui é o centímetro, e a outra grandeza é a que eu vou descobrir, que eu vou chamar de x. X centímetros, certo? Então, já tenho os 4 elementos aqui. Então, olha só, eu sei que 1.600 está para 3.000. Então, eu coloco aqui, ó, 1.600 está para 3.000, assim como 24 está para x. Notem que, ó, 1.600 com 24. Então, eles têm que estar lá em cima, certo? E o centímetro que eu quero calcular, ele tem que estar com o 3.000. Então, aqui. Então, eu sei que se eu multiplicar 1.600 vezes x, o resultado é o mesmo que 3.000 vezes 24. Então, eu coloco 1.600 x é igual a 24 vezes 3.000. E agora, eu sigo fazendo as continhas, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho x é igual a 24 vezes 3.000, dá 72.000, dividido pelo 1.600 que estava aqui multiplicando. Então, ele veio para cá dividindo. Ó, aqui eu posso simplificar. Eu fico com 720 dividido por 16 e o x será 45 centímetros. Então, achei a outra grandeza aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, continuando, letra B. Em uma prova de valor 6, então, valor 6, Cristina obteve nota 4,8. Então, já achei as duas grandezas, valor e nota. Se o valor da prova fosse 10, então, ó, valor 6, valor 10, qual seria a nota? Então, qual seria a nota? Nós vamos chamar de x, certo? Então, olha só, valor, né? Então, 6 está para 10, que é valor com valor. Então, 6 está para 10, assim como, agora nós vamos nota com nota. 6, a nota era 4,8, então vem aqui em cima. E 10, a nota vai ser x,
que é o valor que eu quero encontrar. Bom, pela propriedade, né? Então, fica 6x é igual a 10 vezes 4,8. Olha lá, 10 vezes 4,8 é 48. E o 6 que está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, x é igual a 48 dividido por 6, o x é 8. Então, a Cristina, a nota dela seria 8 se a prova tivesse valor 10, tá bom? Virando a página 64. Diz assim, ó. Quero ampliar uma foto 3x4, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento. Então, vamos lá, ó. Largura e comprimento. Então, são minhas duas grandezas aí. De forma que a nova foto tenha 10,5 de largura. Então, ó lá, largura. Qual será o comprimento? Então, o comprimento, certo? O comprimento será x, que é o novo comprimento que eu quero calcular, tá bom? Então, vamos lá, largura com largura, comprimento com comprimento. Então, ó, 3 está para 4, né? Assim como 10,5, que é a largura, então ele tem que estar com largura, né? Está para x, que é o comprimento que eu vou. Então, seguindo o mesmo raciocínio dos outros, ó lá. Então, eu tenho 3x é igual a 4 vezes 10,5. Então, x é igual a 4 vezes 10,5 dá 42, dividido o 3, vem pra cá. Então, x é igual a 42 dividido por 3, 14 centímetros. Então, a foto nova, né? Ela terá 14 centímetros de comprimento. E vamos lá para o próximo. Bom, então, agora nós vamos falar sobre as grandezas diretamente proporcionais, né? São aquelas que a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, outra dobra, se triplica, outra triplica, e assim vai. Elas aumentam juntas e aumentam na mesma variação, tá bom? Na mesma razão. Bom, então vamos lá. Complete o quadro abaixo com os valores corretos. Então, vamos lá. Complete o quadro abaixo com os valores corretos. Se 3 cadernos custam R$35, então o preço de 6 será 70. Por quê? Eu dobro o número de cadernos, não é isso? E dobro o preço, ó. 3 cadernos custam 35. Então, vamos lá. 35. Se eu multiplicar por 2, então aqui eu também multiplico por 2. Certo? Então, eu vou pagar R$70. Bom, e agora, quando eu tiver a quantidade de cadernos passar a ser 12. Bom, de 3, se vai para 12, eu multipliquei por 4. Então, aqui eu também multiplico por 4. Então, 35 vezes 4, eu tenho 170. Opa, 140. Desculpa, 140. Certo? E 24, olha lá, tô dobrando, né? O que eu fiz aqui, ó? De 3 para 24 cadernos, eu multipliquei por 8. Então, o preço eu também vou multiplicar por 8. Então, 35 vezes 8, eu tenho 280. Então, vocês viram que uma grandeza aumentou, a outra também aumentou na mesma proporção. Aí, na letra B, ele pergunta, é possível garantir que as grandezas, quantidade de cadernos e preço total a pagar, são diretamente proporcionais? Justifique sua resposta. Sim, né? Ó,
pela tabela, eu vejo que o que eu fiz, ó, multipliquei por 2, aí o preço também foi multiplicado por 2. Elas crescem ao mesmo tempo e crescem na mesma proporção. Se eu dobrar, se eu quadruplicar, se eu multiplicar por 8, a quantidade de cadernos, eu também vou multiplicar por 8 o total que eu tenho a pagar. Então, sim, né? Aí a explicação, a justificativa, né? A quantidade de cadernos aumenta, o preço a pagar também aumenta, não é isso? O preço a pagar também aumenta. A mesma medida, né? Então, eu dobrei, o outro também dobrou. Tá? Deixa eu pôr aqui para vocês verem, para vocês copiarem, né, a resposta, né? E se eu também reduzir, e se reduzir a quantidade de cadernos, o valor também será menor. Então, o valor pago será menor. Tá bom? Então, vamos lá. Então, elas são diretamente proporcionais, né? Vamos lá. 9. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Então, vamos lá, ó. 5 peças em 6 segundos. Ele quer saber em 1 minuto. Vamos lembrar, nosso tempo está em segundo. Então, aqui também deverá. 1 minuto tem quantos segundos? Não é 60 segundos? Então, olha o que acontece. 5 peças em 6 segundos. X peças em 60 segundos. Pelo raciocínio que a gente fez na tabela lá em cima, vamos lá, ó. De 6 para 60, eu multipliquei por 10, não foi isso? Então, lembrem que se eu multiplicar uma grandeza por um número, eu tenho que multiplicar a outra pelo mesmo número. Então, se aqui eu multipliquei por 10, então é claro que aqui eu também vou multiplicar por 10. E aí, 5 vezes 10, eu tenho quanto? 5 vezes 10, 50 peças, certo? Facinho, né? Raciocínio. Então, 50 peças, a nossa alternativa certa é a letra C, tá bom? E assim nós encerramos a página 64.